Olá, eu voltei para a gente poder dar continuidade, no bate-papo, no relato de como foi para chegarmos ao tratamento de Miguel. Eu quero começar falando sobre os especialistas, certo? É importante falar que para ter resultado, a equipe que vai atender teu filho tem que te deixar segura e você tem que deixá-los também seguros e confiar no tratamento, certo? Primeiro, eu vou falar da doutora Renata Episcopo, como eu já disse, é a neuro que atendeu o Miguel de 2 anos e meio até quase 6, muito acolhedora conosco, e ela trabalhou características que a gente não sabia que já eram também do autismo. Logo no início, quando ela deu o primeiro diagnóstico, ela dá um laudo, né? Aí, tudo isso aqui é laudo, ó. A cada 6 meses a gente volta no neuro, né? Aí eles dão uma renovada no laudo, mas o laudo tem validade, por enquanto, ainda de 1 ano, né? Agora, em 2024, ainda é de 1 ano. Ainda não foi aprovado o vitalício. Mas, enfim, doutora Renata, ela deixou a gente super segura. Ela falou sobre seletividade alimentar. E a gente ainda não tinha identificado que Miguel tinha seletividade alimentar. Ele tinha também intolerância à lactose, mas a gente não havia percebido isso. Miguel tomava de manhã somente vitamina. Eu achava muito legal, porque eu conseguia colocar outras coisas. Eu colocava a banana, o leite e maçã, não colocava açúcar. Então ele nunca foi muito, quer dizer, agora é, mas nunca foi muito fã de açúcar na primeira fase da vida, né? E então eu colocava maçã, banana e o leite, eu colocava às vezes beterraba, às vezes cenoura, às vezes laranja, tudo ia, né? Contanto que tivesse o leite, eu ainda não tinha percebido que isso era uma forma de seletividade alimentar. E então, quando eu conversei com a neuro, ela me alertou. Aí ela falou, olha, você tem que ver se não é seletividade alimentar. E a gente vai buscar sempre estar frustrando essas organizações dele, porque senão ele vai sempre organizar de uma forma que o leite tenha que estar presente na comida. E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a observar, ele não comia direito as outras coisas mastigáveis. Então ele queria o mingau mesmo, ele nunca gostou de mingau grosso, era o mingau um pouco mais pastoso, e leite com Nescau, a vitamina. Então, ele ia para a escola e era período integral. Quando ele voltava com muita fome. Por quê? Porque ele não almoçava direito, já que lá era feijão com arroz e a carninha, né? Eles faziam essa comida. Aí, eu comecei a observar e a desmamar o leite. Então, fui tirando o leite aos poucos. Ele comia cuscuz com leite. Então, ele fazia aquela papinha e comia bem, mas sempre tinha o leite. Quando eu comecei a perceber, a gente foi fazendo o desmame do leite e inserindo o alimento de outras formas. Ah, mas aí desse jeito que você tá falando é fácil. Porém, tem crianças que precisam de nutricionista. Miguel não precisou. Quer dizer, talvez até precisasse, mas a gente não foi ao nutricionista. A gente foi fazendo isso junto com o que a gente ia descobrindo e a equipe. Apesar da gente confiar muito na doutora Renata, por conta da quantidade de pessoas, né, tentando ajudar, dizendo, procura uma segunda opinião, nós procuramos, né? Eu tenho aqui também um desses laudos, da doutora Fernanda Bonfim. Ela atesta aqui que Miguel, aos 4 anos, é sim autista de nível intermediário, porque ele não conversava, e de suporte nos mostrou algumas outras características. Dentre elas, o sono. Eu não sabia também que Miguel não dormia porque no autismo eles não produzem em grande quantidade a melatonina, né? Eles têm essa dificuldade do sono. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrada. Por quê? Porque a gente lembra logo daquelas medicações que dopam, né? E aí eu vou abrir um parêntese aqui sobre medicações. É por isso que é importante você confiar no médico que está acompanhando o seu filho. E a equipe que está te ajudando, ela também vai te dar esse apoio.
Eu nunca gostei da ideia de dar medicação a Miguel. E eu deixava isso muito claro para os médicos. Olha, o que eu puder fazer, o que você puder me dizer, que substitua, eu prefiro, porque o meu filho ainda está em formação. Abafasse ali, eu mascarasse ali algum sintoma com uma medicação, que talvez ainda não fosse o momento. Quando é o momento? Quando você traz o relato para o teu médico e ele ali dentro daquela situação, ele diz que é necessário a medicação. Então foi assim, aos 4 anos, que eu cheguei para a doutora Renata, não dei continuidade com a doutora Fernanda, porque a doutora Renata, a opinião de doutora Fernanda era para atestar doutora Renata, né? No caso era só uma questão de segurança. E eu falei com ela, olha, Miguel não dorme, eu deito com Miguel. Já estava mexendo com toda a família. O distúrbio do sono de Miguel já estava mexendo. Eu estava com uma adolescente em casa, aos 11 anos, trocando de escola. E ela estava dando crise de choro para ir para a escola, porque ela também não estava conseguindo dormir. Eles dois dividiam o mesmo quarto. E Miguel, por não dormir, ele fazia muito barulho. E a gente, quando ia conseguir dormir, já era mais de meia-noite. Eu e ela, porque ele não dormia. Certa vez eu adormeci ao lado dele, acordei, certa vez não, várias vezes, acordei com ele batendo a cabeça na parede, porque ele também não sentia dor. Esse era outro sintoma, ele se batia nas coisas, a gente só via que ele estava roxo. Então, eu tinha algumas pessoas que me ajudavam aqui, e aí as pessoas me diziam, olha, ele tá com uma mancha aqui e eu não sei o que foi. E como ele não falava, a gente perguntava e ele só dizia assim, para dizer que não sei. E aí, a questão do sono, eu não dormia mais na minha cama por medo dele bater de novo a cabeça ou dele, sei lá, sair andando pela casa e se machucar. Então, Maria Luísa, ela também começou a sofrer com isso. Então, até os 4 anos, Miguel não dormia direito. Na creche, ele dormia. Ele deitava, ele copiava o comportamento das outras crianças, ele deitava e conseguia dormir de tarde. Eu até cheguei a pedir na escola para ver se conseguia controlar esse sono. Só que a professora me disse, ele deita e dorme. Porque ele copiava a outra criança que estava do lado. Só que em casa ele não copiava o meu comportamento. A gente levou isso para a médica e ela entrou com uma vitamina, né? Com o hormônio do sono e a gente conseguiu colocá-lo para dormir. Aí já foi uma outra fase. Lá com a doutora Fernanda, ela falou para mim, olha, ele tá pronunciando algumas palavras, no caso aos 4 para 5 anos, porém, ele tem que conversar. Então, agora, para conversar, a gente vai trocar a técnica. Você vai procurar uma fono que trate, que tem o modo prompt. E eu conheço dentro do plano que você tem uma especialista. Foi quando a gente conheceu a doutora Michele. A gente deu tchau à doutora Thalita, que acompanhou ele dos 2 anos e meio até 4 anos e meio. Não porque a profissional não era boa, mas porque a gente precisava trocar o método, né? Então, esse método era trabalhado por doutora Michele. Ela trabalhou com ele 1 ano e pouco. Um amor, meu Deus. Miguel se divertia muito, então dançava, ela aproveitava o fato dele gostar de coreografias, dele gostar de música. E eles foram trabalhando essa questão, né, da fala em si, das pronúncias corretas, e foi também algo a mais. Quando o Miguel fez 5 anos e pouco antes dos 6, foi a vez de se despedir do tio Fred. E aí tio Fred acompanhou ele dos 2 anos e pouco até os 5 anos e pouco. O tio Fred era o psicólogo que nos ajudou a organizar muito a vida de Miguel, a negociar com as birras, negociar com outras situações. E assim, pra gente, família, meu Deus, era uma despedida muito difícil. E a gente fez isso de uma forma até carinhosa, porque o tio Fred, ele virou nosso amigo. Hoje a gente não tem tanto contato, né?
É uma questão de ética, é uma questão de profissionalismo. Mas, assim, é alguém que a gente tem um carinho imenso porque nos acompanhou e nos deu dica e tal. Então, foi um psicólogo que a gente teve esse afeto. Aí veio um novo psicólogo, que eu não me adaptei. E Miguel também não. Eu vi que não estava tendo rendimento. Não era só uma questão de porque trocou o médico. Para isso, eu, Poliana, tive que ficar com esse psicólogo até eu ter certeza de que eu não estava tirando, porque eu estava me espelhando o trabalho dele no do tio Fred. Aí teve algumas situações, eu fui lá até o plano e falei, olha, eu não quero esse psicólogo, eu quero um outro. E aí o plano me jogou para uma outra psicóloga muito boa também, doutora Joseane, eu acho. E Miguel foi trocando de profissionais sem ter perda de rendimento. É isso que é importante. A criança ela tem que manter ou melhorar o seu rendimento, porque senão nada disso vale a pena, certo? Como esse vídeo ficou longo, eu vou parar ele por aqui. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre as outras terapias, né? A terapia ocupacional e a ecoterapia que a gente associou junto com algumas outras dicas, né, de tratamento. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando sobre essa importância. A gente tem que mergulhar no tratamento também, porque além da criança estar alinhada com o profissional, nós, família, temos que nos sentir seguros com eles. Eu espero ter ajudado e, por favor, vejam o próximo vídeo.